começa, é como se termina. Não, acho que você não entendeu, vou repetir. Diga comigo, não é como se começa, é como se termina. O interessante é que quando todo mundo nasce, não precisa de fundo não. Quando todo mundo nasce, a gente nasce chorando, né? Será por que o homem nasce chorando? É porque Salomão falou que é melhor o dia da tristeza e do luto de um homem do que o dia de festa, porque ali se vê o fim de todo homem. O povo judeu, ele tem por característica, quando morre alguém, fazer festa, diferente de nós que choramos, né? Mas o povo judeu também tem alguns casos que eles contratam mulheres chamadas de carpideiras, que são mulheres que são profissionais do choro. Elas jogam terra sobre a sua cabeça e elas choram durante 7 dias quando alguém morre. Isso é a cultura judaica. Mas a palavra aqui, ela está nos mostrando a história de um homem chamado Moisés. Moisés começou bem. Moisés foi uma criança, olha, guardada por Deus. Quando sai Moisés, agora Deus diz que José é morto, e a palavra do Senhor diz que depois de José ser morto, entra um faraó no Egito que não conhece ninguém. Então a ordem de Faraó, em Êxodo 1 e 2, capítulo 1 e 2, mate as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo. Por quê? Porque o povo de Deus estava crescendo, estava se multiplicando, prosperando. Então Faraó faz a mesma coisa que Herodes vai fazer com crianças quando fica sabendo que viria um rei. Jesus é obrigado a fugir para o Egito através da revelação de um anjo. A palavra do Senhor vai dizer que agora aquele moço, Moisés, uma criança, 3 parteiras, Sifrá, Puá e Joquebede, a mãe de Moisés, vão pegar esse jovem, vão colocar ele num cestinho betumado no rio Nilo, e ele vai parar nas portas do palácio de Faraó. Ele vai parar no rio Nilo, e a filha de Faraó estava se banhando. Ela vê aquela criança ali chorando, ela ouve um barulho, e quando ela abre aquele cestinho, ela vê uma criança que ela adota como filho. Detalhe, quem vai ser a babá de Moisés vai ser a sua mãe, chamada Joquebede, porque Deus tinha plano na vida de Moisés. Moisés começou muito bem. Moisés foi um homem que foi educado no Egito. Eu tenho até uma mensagem que prega sobre as 3 fases da vida de Moisés: os primeiros 40 anos no Egito, os segundos 40 anos na terra de Midian com Jetro, os últimos 40 anos no deserto caminhando para Canaã. 120 anos ele viveu, 40 vezes 3, 120. E a palavra do Senhor diz que ele foi criado ali para ser um faraó. Quando ele chega na sua idade jovem, ele descobre que era hebreu. A sua mãe confessa, ele mata um egípcio e ele foge para a terra de Midian. Ele casa-se com Zípora, filho de Jetro, e ali Deus dá uma ordem para Moisés. No deserto Deus trabalha na vida dele, e a Bíblia diz que lá na sarça Deus conversa com Moisés e diz assim: eu sou o que sou, eu sou o alfa, eu sou o homem, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro. Antes de mim nunca houve outro Deus, nem depois de mim haverá outro. Deus manda ele tirar a sandália dos pés, porque o chão que ele pisa é terra santa. E a ordem de Deus é: vá até Faraó, volta ao Egito e prega a minha palavra, e diz assim para Faraó. Olha a mensagem de Moisés: deixe aí o meu povo para que me sirva no deserto. Deus queria que o povo servisse no deserto. Glória a Deus. Olha, você conhece aqui, não vou ficar repetindo a história que você conhece. Deus manda as 10 pragas no Egito, tira o povo pelo mar vermelho, o mar de juncos, e a Bíblia vai dizer que começa a via cruz de Moisés, porque Moisés agora, ele vai guiar um povo rebelde, quanto mais, povo de dura cerviz, e a Bíblia diz que ele fica no deserto esses 40 anos, peregrinando. Escuta bem, ele começou muito bem. Moisés era o homem mais manso sobre a terra.
a ponto do seu sogro chamá-lo e dizer: Moisés, coloca líderes de 50, de 100, de 1000, de 10.000, porque você não vai aguentar, daqui a pouco a minha filha não vai ter marido. Você começa cedo e termina de madrugada, aconselhando esse povo, e não muda nada, nada acontece, eles não respeitam as minhas leis, as minhas palavras. No capítulo 32, você vai observar que quando Moisés vai receber o decálogo, as tábuas da lei, o próprio irmão dele com o povo está fazendo um buril de ouro e trazendo adoração e paganismo religioso para dentro de Israel. E ele é obrigado, juntamente com Josué, Oséias, a destruir aquele povo. E aquela geração, muitos deles foram morrendo no deserto. A palavra do Senhor vai dizer que então havia cruz de Moisés, Massá e Meribá. Quando Deus ouça isso, por favor, diz para Moisés: para a rocha. Rocha significa Cristo, a pedra angular que foi rejeitada pelos edificadores. Deus manda Moisés: fala para a rocha da água. O que ele faz? Ele está irado, ele pega um cajado, fere a rocha, e a ordem de Deus é uma só: você vai ver a terra, mas não vai entrar. Você vai ver a terra, mas não vai passar. Moisés começou muito bem, mas terminou mal, por causa da ira, por causa do povo que estava em volta dele. E assim tem muita gente dentro do evangelho hoje. Começa muito bem, quando namorava era uma maravilha, ficou noivo, botou aliança no dedo da moça, fez festa, botou carrinho de som, mandou buquê, mandou mensagem. Depois que casou, só Jesus. O casamento, segundo a glória, que deve estar passando o vento desse aí. Eu não estou não, vou dar glória a Deus, porque eu estou na bênção. Chegou no casamento, agora está tudo ruim. Sabe por quê? Porque está ferindo a rocha. Sabe por quê? Porque não está andando mais na direção que Deus manda. A Bíblia vai nos mostrar que na vida de Moisés ele foi salvo, foi. Tanto que o corpo de Moisés, a Bíblia vai dizer que o povo queria fazer idolatria. E Deus esconde o corpo de Moisés. A Bíblia vai dizer na epístola de Judas assim: mas quando o arcanjo Miguel pelejava acerca do corpo de Moisés, Satanás pelejava acerca do corpo de Moisés, o arcanjo Miguel não ousou pronunciar juízo difamatório contra Satanás. Ele falou: Satanás, o Senhor te repreenda. Satanás queria pegar o corpo de Moisés para o povo fazer idolatria. Ou seja, o que eu quero trazer para você aqui? Moisés começou muito bem, mas terminou mal. Não é como se começa, levanta a tua mão, é como se termina. Você pode começar mal, mas você tem que terminar bem. Você pode começar mal, mas você precisa terminar bem. Você está entendendo isso? E a Bíblia está recheada de casos de gente que começou bem. Um dia um anjo, pastor Roberto, visita Manoá. Manoá é o pai de Sansão. E o anjo chega para Manoá e para sua esposa e diz: tu vai ter um filho. O modo de vida dele vai ser diferente. Ele vai ser nazireu. O que a lei do nazireado dizia em Levítico: não pode cortar o cabelo, não pode tocar em cadáver, não pode beber nada que venha da uva ou comer. Ou seja, separado. Jesus era nazireu, João Batista era nazireu, Sansão era nazireu, Samuel era nazireu. Sansão começa bem, começa no templo. Sansão começa a obedecer aos seus pais. Mas um dia Sansão vê o leão, escuta isso por favor, e ele mata o leão. Ele matar o leão, ele podia matar tranquilamente, não tem problema. Mas olha o problema de Sansão: passa uma semana depois e toca no leão, tocou em cadáver, quebrou o primeiro protocolo, não podia tocar em cadáver, tocou em cadáver, e o espírito começa a se afastar de Sansão. Vai ouvindo isso aí. Sansão sai da tua terra e vai para o meio do povo filisteu. No meio do povo filisteu, o seu pai dá uma ordem e diz: filho, há mulher na nossa terra para se casar. O que você quer comer desse povo lá na faixa de Gaza? Sansão desobedece o seu pai, descumprindo o quarto mandamento do decálogo de Moisés, que diz: honra teu pai e tua mãe, e aumentarão teus dias sobre a face da terra. Ele pega uma mulher, toma para si, e como se não bastasse, vai brincar, fazer
enigma com o filisteu. Com o filisteu não se brinca. Filisteu é ele lá e você aqui. Filisteu não tem comunhão com ele. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o teu prazer a lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Sabe o que ele vai dizer? Eu tenho uma proposta. Eu tenho aqui um enigma. Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Ninguém sabia o segredo. Até a família de Sansão, que é a futura esposa, ser ameaçada, chega para Sansão, pega a tua fraqueza, que a fraqueza dele era a mulher, e ela descobre que nada é mais forte do que o leão e nada é mais doce do que o mel. E Sansão havia postado 40 vestes de roupa. Escuta isso, por favor. E quando Sansão volta no dia combinado, achando que vai vencer o enigma, achando que vai ganhar presente, o que ele faz? Ele vê que os seus inimigos descobriram o segredo. Ele derruba tudo, destrói tudo. Ele vai para a seara dos filisteus e ele toca fogo, 300 raposas cauda a cauda. E o que ele vai fazer? Ele mata 300 homens de Asquelonita, para pegar suas roupas para pagar a dívida. Sabe o que é isso? Muita unção para quem não sabe usar. Está cheio de gente assim no evangelho hoje. Até tem unção, mas não sabe usar. Usa o que tem para ferir o irmão. Usa o que tem para ficar julgando o homem de Deus. Usa o que tem para ficar amaldiçoando os outros. Eu conheço um monte que sobe um monte para ficar orando para fechar a igreja. Orar para fulano cair, orar para fulano morrer, orar para ver fulano desviado, como a minha esposa falou. Isso não é evangelho. Isso é macumba, gospel. Povo de Deus é diferente. Não é como se começa, levanta a tua mão, é como se termina. Você pode até começar mal, mas tem que terminar bem. Não adianta começar bem e terminar mal. Olha que situação que Sansão vai ficar. Dali começa a tragédia dele. E Deus sempre dando livramento. Amarram ele. O que acontece? O Espírito de Deus está comigo, ó. Pega uma queixada e fere 1000 homens. Daqui a pouco vai brincar com Dalila, vai para a cama. Detalhe, vai ficar cego, vai empurrar moinha, vai virar escravo. Muita unção para quem não sabe usar. Tempo de evangelho não quer dizer que a gente é melhor do que ninguém, não. Se fosse assim, Deus rejeitava Eli e levantava Samuel. Samuel era um homem que ouvia muito bem a voz de Deus. Por quê? Porque quando Deus chamava, ele ouvia. Ele não interpretava, mas ele ouvia. Agora escuta isso. Na hora de ungir Davi, ele não tinha visão. Foi preciso de Deus dizer: Samuel, não atende para a aparência, porque eu vejo o que está fora. Você vê o que está fora, eu vejo o que está dentro. Sansão derrubou os portões de Gaza meia-noite no ombro. Deus não mandou Sansão fazer isso. Escuta isso. Venceu. Foi chamado de herói da fé. Sim, Hebreus 11. Mas não precisava ficar cego. Não precisava passar por vergonha. Começou bem e terminou mal. Sabe por quê? Está igual esses crentes de hoje que não tem igreja. Um dia está aqui, outro dia está ali, outro dia está lá. Olha, eu vou onde Deus me manda.